Eu sou o Thiago Trabuco, e o dicionário Michaelis de 2019 define insólito como 1. Que não é habitual, anormal, extraordinário, raro. Ele cita como exemplo: ele tinha o gosto insólito de colocar geleia em pizzas. 2. O que é contrário ao uso, às regras, aos hábitos. O que é insólito, então, desperta nossa curiosidade. E este é um palco online para os fatos insólitos do mundo. Bem-vindos ao Trabuco Show. Olá, habitantes da terceira rocha depois do sol, nativos ou não, hein? Eu sou o Thiago Trabuco e hoje falaremos sobre o insólito. No último ano eu tenho conduzido o programa, o Trabuco Show, no formato de debate. Porém, quem me acompanha fazendo podcast já há um tempo, já são 6, 7 anos que eu estou brincando dentro da mídia, sabe que eu gosto muito de explorar vários temas, formatos. O próprio Trabuco Show vem mudando sempre, cada episódio tem uma novidade a mais. E por isso, dando uma analisada em todo o conteúdo que eu já produzi, e dando uma analisada principalmente na audiência, em tudo que existe, eu resolvi dar uma revitalizada nos futuros programas. Como vai funcionar? Durante essa análise de tráfego de audiência, eu percebi duas coisas. O Trabuco Show tem ganhado muitos novos ouvintes. E isso, para mim, é sensacional, assim, é maluquice. Dos meus ouvintes que escutam o Trabuco Show e tudo mais, poucos sabem que eu já tive outros podcasts. Porque eu não costumo tanto falar nos primeiros programas, nos primeiros episódios do Trabuco Show, eu cheguei a falar sobre isso, mas acabei que não falei mais. Até porque não cabe, né? São outros programas. Mas um deles em questão conversa muito com o Trabuco Show. E o UFO Podcast, que era um dos podcasts que eu produzi, que eu mais gostei de produzir, que muita gente me conhece até hoje por conta dele, até hoje ele ainda está ativo, feed e tudo mais. As estatísticas dele, as médias de download, de audiência, são absurdos, assim. Apesar de ser um programa que se encerrou há quase 3 anos, só teve 6 episódios, a média de downloads dele ainda é superior ao finado NPcast, ao Pode Fazer o Bem, ao Que Te Meteu e até ao próprio Trabuco Show. Pensando nisso, né, pensando nessa soma de audiências e nesse formato, eu quero unir os dois mundos, assim, né, o melhor dos dois mundos. Ó, meu cachorro concorda. Então eu quero agregar algumas coisas nas edições dos episódios passados do UFO e publicar eles dentro do Trabuco Show. A partir de agora, teremos esse novo modelo de programas. Eu vou ter episódios mais curtos, porém com histórias centrais e focadas, conduzidos exclusivamente por mim. Porém, ainda teremos o formato que eu tanto amo, que é o formato de debate que eu tenho praticado nos últimos 10 episódios do Trabuco Show. Então, esporadicamente, a gente vai ter um debate, quando a gente pegar um tema mais cabeludo ou alguma coisa assim, ou até, quem sabe, um resumo desses episódios que a gente lançou. Tô pensando ainda e gostaria muito da audiência, por exemplo. Eu faço 3, 4 programas nesse modelo, e depois eu junto a galera e a gente faz, galera que me ajuda, que formata, que faz tudo, e a gente faz um grande debate sobre esses temas. Eu dei uma trabalhada no vídeo do voo VASP 169, é a primeira vez que eu edito vídeo, que eu faço alguma coisa assim. Não tem nada demais, realmente é o episódio em si, com imagens, com detalhes um pouco. Então, espero que gostem de verdade. Bom, toca a vinheta e vamos pro programa. Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que escutem o Trabuco Show. O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância permitida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
No dia 8 de fevereiro de 1982, a 1h50, um avião da VASP, um jato 727 com prefixo PP-SNG, decolou do aeroporto de Fortaleza com destino a São Paulo, com mais de 100 passageiros a bordo. No comando da aeronave, o comandante Gerson Maciel de Brito, na época com 45 anos de idade, destes, 22 como piloto de tal companhia aérea. Tudo transcorreu normalmente durante 1h22 de voo, seguindo pelo trecho conhecido como Aerovia UR-1, restando apenas 33 minutos para chegarem ao destino, a cidade de Petrolina, em Pernambuco. O comandante observou à esquerda de sua aeronave um foco luminoso que se assemelhava a focos de luz produzidos por outras aeronaves. Sendo esta uma aeronave em aproximação à sua, que já não constava nos planos de voo como medida de segurança para evitar uma possível colisão, já que estava lidando com o que se aparentava ser uma outra aeronave em seu trajeto e esta não estava registrada, o comandante sinalizou com os faróis do jato, buscando comunicação. Diminuiu também a luminosidade da cabine, com isso poderia observar tal objeto. O procedimento de comunicação realizado por Brito é algo muito comum e conhecido por todos os pilotos. Por isso, naturalmente, se esta aeronave fosse um voo comercial ou até mesmo o voo da FAB, a Força Aérea Brasileira, com segurança ele receberia uma resposta indicando que poderia seguir seu voo tranquilamente e que não seria interceptado. O estranho veículo, então, não respondeu ao comandante Brito, porém continuou, não perseguindo, não ameaçando, mas simplesmente acompanhando o avião, a uma distância de aproximadamente 12 km, em uma velocidade constante a do avião da VASP. Lembrando que o voo da VASP estava a uma velocidade de cruzeiro, ou seja, aproximadamente 1.100 km por hora para tal aeronave. Conforme descrito pelo comandante Brito, o objeto tinha uma luminosidade compacta, descrita como muito viva. A coloração do objeto era vermelho e laranja. Era possível observar que nas bordas e no centro também um tom branco azulado. Tal aeronave realizava movimentos para cima e para baixo como se planeasse, e aproveitasse correntes de ar para acompanhar o voo Boeing 727. Transtornado com o avistamento e preocupado com o fato, o comandante Brito então acionou por comunicação via rádio o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, órgão gerido pelo Ministério da Aeronáutica, que de Brasília dirige o tráfego aéreo em quase todo o território nacional. Na época, o SINDACTA contava com uma equipe de 350 controladores de voo e 18 consoles equipados com computadores e telas de radar. Então, após alguns minutos de análises, SINDACTA retornou para o comandante Brito, informando que nada havia sido identificado, nenhuma aeronave na região além deles mesmos. Porém, apesar de descartada a possibilidade de outra aeronave, os operadores de controle de tráfego aéreo do SINDACTA repassaram tal informação para outras aeronaves que porventura voavam próximas ao local, porém não suficiente próximas para serem confundidas com tal objeto, obviamente. Para grande surpresa da Torre de Controle Centro-Brasília, duas aeronaves retornaram contato confirmando o avistamento do mesmo objeto. Um voo da Aerolíneas Argentinas, o voo 169, confirmou a presença de estranho objeto. Mais tarde, outro avião, desta vez da Transbrasil, o voo 177, reportou também a estranha presença deste objeto. Tal objeto surgiu próximo ao voo da VASP quando sobrevoava a cidade de Petrolina e o acompanhou por mais de 1h30 até o seu destino final. Este fato poderia ser apenas história contada por um piloto, querendo ganhar fama, voz em microfones ou alguma notoriedade midiática. O problema é que essa história, inicialmente, não foi divulgada por ele, e sim pelos tripulantes e passageiros da aeronave. Quando recebeu a informação negativa do SINDACTA, o comandante Brito, então, percebendo que o que ele estava vendo não era uma aeronave comum, tendo em vista sua coloração, sua movimentação, sua velocidade constante e também a ausência de comunicação, então ele percebeu que estava diante de um OVNI, um objeto voador não identificado. Em uma ação talvez ousada para um comandante de avião, com toda certeza uma atitude radical, o comandante Brito então ligou seu rádio de comunicação com os passageiros, que foram acordados poucos minutos após as 3 da manhã, e ouviram com espanto a seguinte mensagem: Senhores passageiros, estamos observando possivelmente um objeto não identificado do lado esquerdo do avião. Esta ação do comandante gerou um furor em sua tripulação e deu ao caso notoriedade. Apenas uma semana após o ocorrido, a revista Veja, em sua edição número 702, publicada no dia 17 de fevereiro de 1982, trouxe tal fato como matéria principal, em sua capa, a chamada em destaque, Os Mistérios do Espaço.
Tal destaque midiático ocorreu pois dentre os passageiros existiam algumas pessoas cujos seus nomes inspiram confiança ao serem citados. A matéria da revista cita que uma das comissárias ficou extremamente exaltada e aos berros gritava: "Meu Deus, tem um disco voador lá fora!" Segundo o relato da fotógrafa paulista Lígia Rodrigues, de 23 anos na época, uma das passageiras do avião, o objeto parecia 8 estrelas juntas, com um clarão azulado. Outra testemunha ocular que estava no avião, Elaine Belache, com 28 anos na época, descreveu o objeto como: era como uma bola de fogo incandescente. Um outro relato, dessa vez na época, o funcionário do Jockey Club de São Paulo com 48 anos, o Sr. Walter Macedo, diz que tal objeto por vezes andava mais rápido que o avião. Dos 151 passageiros a bordo do voo 169 da VASP, apenas 2 se mantiveram relutantes e declararam saber do ocorrido, mas se recusaram durante o evento a sequer olhar para tal objeto. Estes confirmaram isso em diversas ocasiões. São eles: Dom Aloysio Lorscheider, que era cardeal arcebispo de Fortaleza, que declarou à revista Veja na época ter acordado com o anúncio do comandante e que toda a confusão que se tornou nas janelas da lateral esquerda do avião. Porém, como em sua citação, ele diz simplesmente: preferi deixar o disco voador para lá. De forma prudente, tal movimento foi seguido pelo seu companheiro de viagens, o jurista Orozimbo Nonato, que na época ocupava o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Em uma interrogação realizada pelo deputado Adalto Lúcio Cardoso, o presidente do STF, Orozimbo Nonato, então, respondeu a ele de forma muito segura: um presidente do Supremo Tribunal Federal não pode ver discos voadores. Um fato curioso sobre essa história é que quando o voo 169 estava para chegar ao Rio de Janeiro, um dos controladores de voo chamou pelo rádio: VASP 169, estamos detectando neste momento um objeto a 8 milhas de sua nave. Comunicações como essa são gravadas pelo Sindacta, que, horas mais tarde, veio a público para desmentir o controlador de voo. Sobre a voz do major aviador José Orlando Bellon, a seguinte mensagem foi repassada à mídia: é verdade que apareceu um ponto luminoso no radar, mas era apenas um defeito no aparelho. Se este caso pode ser tratado como uma evidência de um avistamento ufológico, não podemos afirmar. Mas ao contarmos a quantidade de mais de 200 pessoas envolvidas diretamente, seja entre comandantes de 3 aviões, passageiros do VASP 169 e também controladores de voo do Sindacta, é algo realmente de se pensar. No link deste post está disponível um documento oficial do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, que veio à tona graças aos esforços e a bandeira levantada pela Comissão de Estudos de Discos Voadores no Brasil e disponibilizado no site da revista UFO. Tal documento tem a data de 3 de junho de 1982 e é assinado pelo coronel aviador Ronald Eduardo Jaeckel, na época comandante interino do Sindacta. Nele está a transcrição das conversas terra-avião entre os voos VASP 169 e o Sindacta, e também a comunicação entre o voo de mesmo número 169 da Aerolíneas Argentinas com o Sindacta. Acredito que ao final destas 12 páginas de conversas, você terá uma conclusão definitiva do que foi avistado pelos 151 passageiros do voo VASP 169. Em São Paulo, o comandante e alguns passageiros confirmaram: um estranho objeto voador acompanhou o voo 169 da VASP. O avião estava praticamente cheio, mais de 150 passageiros. Depois de 1 hora e 22 minutos de voo, eles sobrevoavam o interior da Bahia, mais ou menos na região de Bom Jesus da Lapa, no sul do estado. Foi aí que o comandante Gerson viu os primeiros sinais estranhos. O Boeing da VASP estava a 9.400 metros de altura, voando a mais de 900 km por hora. De repente, o comandante Gerson de Brito, homem de 45 anos de idade e 30 de aviação, afirma ter visto uma luz estranha do lado esquerdo do avião. Ele diz que se tratava de um objeto voador não identificado. Não foi a primeira vez que ele passou por essa experiência, então resolveu descrevê-la para os passageiros. Ele conta uma luz muito forte, que se aproximava e se afastava do avião, alternando as cores laranja, branco, azul e vermelho, como mostra esta ilustração, baseada na descrição do comandante e de passageiros. Eu observei muito nítido aquelas pontas, 5 pontas mesmo, pontiagudos, e uma
uma metade assim de uma argola, de um aro. A luz era muito forte. Era bastante forte, um azul assim claro, um azul de branco, sabe como aquelas lâmpadas de mercúrio. Eles dizem que o objeto acompanhou o voo durante 1 hora e 22 minutos, até 3 minutos antes do pouso no Rio de Janeiro. O comandante Brito afirma que o objeto foi visto também por um avião da Transbrasil e outro das aerolíneas argentinas. O radar do Ministério da Aeronáutica, que controla todo o espaço aéreo brasileiro, também registrou o objeto, segundo o comandante, a 14 quilômetros de distância da asa esquerda do avião. Eu sinalizei várias vezes os faróis da aeronave, os faróis de asa, para haver uma resposta, talvez, por parte deles. Apenas o que eu pude identificar como uma resposta foi a aproximação bem acentuada da aeronave, a ponto do radar de Brasília ter detectado esse objeto a 8 milhas do nosso avião. Mas o senhor acha que existiu assim, um certo contato, uma comunicação? Eu acredito porque eu mentalizei realmente, eu não estou criando fantasia, nem é meu interesse para isso.